E começando a revisão do episódio 13 de Boruto. Pois bem, vemos que as investigações do Sai o levam até uma casa abandonada, que seria o esconderijo de Shigaraki Tanuki, um ex-pesquisador da Raiz e a mente por trás do projeto Gozo Tenno, que continuou suas pesquisas mesmo após a morte do Danzo. E lá o Sai acaba descobrindo quem é o verdadeiro responsável pelos incidentes, a Sumire, o que é revelado ao Boruto pelo Mitsuki na cena seguinte. Até temos uma rápida cena mostrando a Sumire se preparando, onde podemos ver um selo em suas costas, o mesmo selo que vimos se completando anteriormente. Bom, parece que essa revelação desconsidera completamente o que eu estava supondo no episódio passado sobre a Sumire ser um clone ou o possível envolvimento do Shin. Simplesmente o pai dela começou todo esse plano e ela deu continuidade, aparentemente agindo sozinha. Como eu falei, foi puro achismo, eu estava apenas pensando em uma forma de conectar essa história ao Gaiden, se bem que ainda existe a possibilidade do Shin estar envolvido, talvez como alguém que ajudou o Tanuki em suas pesquisas. Bom, e continuando, Naruto e Shikamaru discutem sobre o que está acontecendo, onde acabamos descobrindo que a polícia de Konoha não vetou nenhum dos envolvidos direito, e a razão disso é que o Kakashi e a Tsunade impediram que a identidade de todos os envolvidos com a raiz fosse exposta. E após o Mitsuki explicar ao Boruto o que está acontecendo, é dito que após a Quarta Guerra a vila estava em ruínas. Talvez muitos não lembrem, mas as raízes do Shinju saíram quebrando tudo, e além disso todos tinham perdido pessoas que amavam. Essa decisão foi tomada para evitar suspeitas e dúvidas entre a população no clima tenso em que a vila se encontrava. Até porque nem todo ex-membro continuou seguindo os ideais do Danzo, mas sempre tem aquele merdeiro, né? Não se surpreendam se futuramente tivermos remanescentes da organização trabalhando com outros vilões pela queda de Konoha e do Hokage. A raiz é uma força oposta aos ideais do Hashirama seguidos por todos os Hokages. Esse arco já pode ser uma pista. Eu acredito que após o conteúdo do filme, certamente o enredo deve demorar um certo tempo para voltar a se focar em elementos envolvendo os Otsutskis. Acredito que a maioria dos vilões que veremos daqui para frente serão criminosos, remanescentes da raiz, organizações terroristas de Suna, seguidores dos ideais do Madara, como o grupo armamentista Ryuha, países que não estão na aliança, ou quem mais tenha sido inspirado pela Akatsuki, como o próprio Shin durante o Gaiden. Enfim, Kakashi também revela que esteve procurando rastros da pesquisa e descobriu que o Gozo Tenno foi selado na Sumire por seu próprio pai. Em poucas palavras, a Sumire é o portal por onde o Nue é invocado. Talvez o selo em si seja o próprio Gozo Tenno, pelo menos é o que eu interpretei. Em seguida, vemos o Sai refletindo sobre os planos do inimigo, que de certa forma se contradizem com os ideais do Danzo, mas logo ficamos entendendo o porquê. A Sumire tem um flashback mostrando que o seu pai está cego pela vingança, se bem que durante o arco Pain, o Danzo não fez questão em ver a vila sendo destruída para governar as cinzas depois, né? Então não sei se a atitude do Tanuki seria muito diferente da do Danzo, até porque, para ele, os fins justificam os meios, sempre foi assim. Bom, e prosseguindo, a Sumire é quase capturada pelo Sai e acaba tendo que invocar o Nue para escapar. Enquanto isso, Boruto e Mitsuki observam o Nue sendo invocado. O Boruto vai tentar ajudar de algum modo, indo contra todo o senso comum, e o Mitsuki recebe uma missão de seu misterioso contato. Aqui descobrimos que inicialmente a missão do Mitsuki era apenas observar os passos da Sumire, o que indica um certo interesse do contato na Sumire. Esse contato provavelmente é o Orochimaru, mas agora a missão do Mitsuki é eliminá-la. Essa cena serviu para mostrar que o Orochimaru ainda é um filho da puta. Ele sabe de tudo o que está acontecendo desde o começo, mas nem por isso relatou algo ao Naruto ou à Aliança. Só lembrando que agora a Vila do Som faz parte da Aliança. Eu imagino que o Orochimaru quer eliminar a Sumire e está agindo secretamente porque tem algum dedo na criação dessa arma. E certamente ele não quer que a Aliança Ninja descubra o envolvimento dele. Não achem que ele está fazendo isso para salvar Konoha
ou qualquer coisa do tipo. Essa não é a intenção dele. Ele estava cagando para todo mundo que foi atacado pelo Chakra Fantasma. Enfim, voltando ao Nue, vemos pela primeira vez o Kakashi usando o Shiden, um ninjutsu que vemos em Kakashi Hiden, criado pelo próprio Kakashi como substituto do Haikiri, que ele não pode usar de forma segura sem o Sharingan. Em resumo, o Shiden é como uma evolução do Haikiri, sem seus limites e podendo ser moldado como o usuário desejar. Um detalhe interessante é que no database do volume 1 de Boruto, o Boruto é descrito como usuário de Shiden, o que significa que futuramente veremos o Boruto aprendendo o Shiden com Kakashi. E após várias tentativas de deter o Nue, voltamos ao Boruto e Mitsuki, onde o Mitsuki explica que se continuasse naquele ritmo, o chakra de todos da vila seria absorvido, e que o Nue só pode ser detido se o usuário do jutsu morrer, jogando uma questão difícil para o Boruto. Ele salvaria a vida de sua família e da vila, ou a vida da Sumire? E como todo bom protagonista de Battle Shonen, ele responde que salvaria os dois. E aqui o Mitsuki finalmente acha a resposta que ele esteve procurando desde o episódio passado. Ele foi atraído pelo Boruto porque o Boruto mostra escolhas que ele nunca faria e diferenças entre eles que o deixam intrigado. E enquanto ele vai falando, vemos que ele é capaz de usar o ninjutsu das serpentes ocultas e o Hebi Bushin, dois ninjutsus que são citados em sua ficha no database do volume 1 de Boruto. E assim ele imobiliza o Boruto e diz que agora ele vai se controlar, ou seja, ele não vai seguir suas emoções, ele vai simplesmente se livrar da fonte dos problemas como lhe foi ordenado. Porém, o Boruto consegue se livrar do Bushin após o Mitsuki original partir e segue uma corrente de chakra que consegue enxergar com seu doujutsu, o levando até a Sumire. Enquanto isso, os esforços para deter o Nue continuam. O Naruto chega até lá, mas não pode fazer nada, pois existia o risco do Nue acabar absorvendo seu enorme chakra e a situação sair fora de controle, ou mesmo, em medida de emergência, o usuário acabar detonando o chakra dentro do Nue. Essa situação mostra que o inimigo não precisa ser um Otsutsuki, um ser transcendental, para colocar personagens como Naruto e Sasuke em situações que eles são impotentes, que todo o poder que eles possuem é inútil. Ele só precisa ter um ninjutsu certo e a estratégia certa. Certamente, daqui pra frente veremos inimigos que criam estratégias e ninjutsus especialmente para combater as habilidades de Naruto e Sasuke. Se o inimigo usa um ninjutsu de selamento que impede o Naruto de canalizar o chakra da Kyuubi, ou Sasuke de usar doujutsu por um tempo, eles perdem maior parte de seus trunfos. Bom, enfim, não muito longe dali, Mitsuki e Sumire se confrontam. A Sumire demonstra ter uma grande habilidade ao conseguir se defender dos golpes do Mitsuki, até mesmo fazendo um pequeno corte em seu rosto e recebendo elogios pelo feito. Aqui podemos ver que além das ótimas habilidades de rastreamento, o Mitsuki tem a habilidade de regeneração, o que indica que ele possui o poder da cobra branca, que aumenta a sua capacidade de regeneração, ou talvez algo além. Enfim, Mitsuki consegue mobilizar a Sumire e quase a mata, mas na hora H o Boruto chega lá e tenta dialogar com a Sumire. Porém, a Sumire deixa claro que a vingança é a razão pela qual ela nasceu e viveu até hoje para fazer o que o seu pai não conseguiu. Assim, criando uma certa ligação com Boruto e Mitsuki, que também almejam fazer o que os seus pais não conseguiram. O fato da Sumire existir pela vingança já indica que talvez ela tenha sido criada especialmente para esse plano. Algo me diz que talvez a Sumire tenha recebido células do Hashirama quando ainda estava na barriga da mãe, talvez assim a compatibilidade fosse maior. Bom, chegando ao final do episódio, Mitsuki e Sumire se enfrentam novamente, mas são impedidos pelo Boruto até que algo muito estranho acontece. O olho do Boruto começa a brilhar soltando raios. Enquanto isso, o Nue é teleportado de uma forma que lembra muito Kamui, e um portal se abre aonde o Boruto está. Agora eu pergunto a vocês, qual exatamente é o poder do olho do Boruto que vimos aí? Um ninjutsu de tempo e espaço semelhante ao Kamui, ou a capacidade de invocar o Nue? Porque claramente o Boruto tem alguma ligação com o Nue. Ele é o único que pode enxergar o chakra, ele quase invocou o Nue no episódio 4 e aparentemente o Nue reage ao seu olho. Eu acredito que o que vimos aí foi feito pelo próprio Nue reagindo ao olho do Boruto,
pois ninjutsu de tempo e espaço não parece algo que se encaixa muito com um doujutsu derivado do Byakugan. Ah, mas o resumo do episódio 13 diz que o Boruto vai para outro mundo com o poder de seu olho. Devemos ficar com o pé atrás desses resumos dos episódios, pois eles não são tão claros assim. Por exemplo, o lance do homem misterioso citado no resumo do episódio 14 foi justamente para evitar pistas sobre a identidade do verdadeiro culpado, que sabemos que se trata da Sumire. Por fim, a Sumire é levada pelo Nue e o Boruto vai atrás, assim terminando o episódio. Agora, terminando o vídeo, não tenho muito o que acrescentar sobre o episódio, já falei tudo o que eu queria durante a revisão. Mas esse sem dúvidas foi um dos melhores episódios de Boruto até agora. Ele teve uma progressão que fez um ótimo uso do tempo de duração do episódio, nada ficou parecendo desnecessário, corrido ou desconexo com o restante do episódio. Apesar de não ter muita ação real acontecendo, manteve um nível de animação consistente durante todo o episódio, diferente dos últimos 2 episódios em que a animação oscilou constantemente, muitas informações novas foram reveladas, ninjutsus como o Shiden ou o Hebibushin, que até então não vimos nem no mangá, só vimos em light novel ou em citações vagas, foram mostrados. Revelações sobre o passado da Sumire e a verdadeira natureza dos incidentes que inclusive transformaram uma personagem que ninguém dava nada na personagem feminina e vilã mais desenvolvida e plausível que tivemos até agora em todos os materiais relacionados a Boruto. Além de algumas respostas para questões pendentes sobre Anbu Rais. Lá pelo capítulo 452, episódio 197, um pouco depois que o Danzo se torna o Hokage honorário, Sai e Danzo tem uma conversa que indica que o Danzo tinha algum plano envolvendo o Naruto. E durante a luta de Danzo vs Sasuke, o Obito observa que o Danzo tinha todas as ferramentas necessárias, o Mokuton e o Sharingan para controlar a Kyuubi. Agora tudo se encaixa. Provavelmente o Danzo queria o chakra maligno da Kyuubi para completar um Nue, assim criando uma arma de destruição em massa e colocando o mundo ninja sob seu controle. Só que infelizmente ele ainda não tinha concluído Gozu Tenno. Também foi o episódio com o clima mais tenso e pesado que tivemos até agora. Todo aquele clima de suspense, com a investigação do Sai, os diálogos entre Shikamaru e Naruto discutindo sobre o que estava acontecendo, sobre como a Sumire deveria ser punida, etc., deram um toque muito especial ao episódio, mesmo que não tenha sido algo tão aprofundado quanto eu gostaria que fosse, até porque Boruto é um Battle Shonen e não um anime de mistério, mas ajudou a criar um clima mais tenso. Sem falar do drama da Sumire servindo como uma ferramenta, não tendo outro objetivo na vida a não ser cumprir a ambição de seu pai, o que pra mim não perde em nada para dramas que já vimos em Naruto. Ou a missão de assassinato do Mitsuki, o mostrando como um assassino implacável. E por falar em como a Sumire será punida, ou o que vai acontecer com ela daqui pra frente, eu vejo 2 possibilidades. Primeiro, ela se arrepende e se sacrifica para deter o Nue, o que provavelmente não vai acontecer. Seria um trauma muito forte para o Boruto nesse momento da história. Segundo, ela é presa, julgada como adulta, mas o Naruto decide que ela deve pagar por seus crimes usando suas habilidades pelo bem de Konoha, se tornando uma Anbu de Konoha e fazendo aparições esporádicas durante a série. Essa é a possibilidade mais provável, pois não teria como reintroduzir a Sumire na academia depois de uma dessas, né? Além disso, ficaria muito mais fácil para introduzi-la no mangá como uma ex-colega do Boruto, muito habilidosa que se tornou uma Anbu, sem a necessidade de se aprofundar no background dela ou nos acontecimentos desse arco que não acontecem no mangá. Então é isso, meus amigos. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.